que, segundo o Lucas Barros, do Diário do Peixe, Paulo Roberto Falcão vai ser auxiliar de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Vamos ler a Rapaz. matéria aqui, ó. Coordenador esportivo do Santos voltará a trabalhar na seleção brasileira. Aos 71 anos, Falcão foi escolhido para integrar a comissão técnica de Carlo Ancelotti, que assume o comando da equipe nacional a partir do dia 26 de maio. A indicação partiu do próprio treinador italiano, que desejava ter ao lado um ex-jogador da seleção. Falcão e Ancelotti atuaram juntos na Roma durante os anos 1980. Falcão esteve no Santos entre novembro de 22 e agosto de 23. Ele foi contratado inicialmente com o desejo de atuar como técnico, mas acabou assumindo um cargo administrativo a convite do então presidente Andrés Rueda. Como coordenador esportivo, participou de negociações, indicações de atletas e da estruturação do elenco. Sua saída aconteceu após uma acusação de importunação sexual, posteriormente arquivada pelo Ministério Público por falta de provas. Em entrevista após sua passagem pelo clube, Falcão comentou sobre a limitação do cargo de coordenador, afirmando que gostaria de retomar sua carreira de treinador, onde vê mais autonomia e responsabilidade direta nas decisões do campo. Seu último trabalho como técnico foi em 2016 no Internacional, em uma curta passagem. E aqui conta um pouquinho da trajetória do Falcão. Vamos lembrar que tem história que a gente relembrou aqui ontem, de que no vestiário do Santos ele ficava mostrando vídeos adultos para os jogadores. Será que ele vai fazer isso na seleção brasileira também, Felipe? Cara, Acho que não, né? bizarro isso daí, pra dizer o mínimo, né, cara? A gente riu ontem aqui porque tava dentro do contexto que a gente tava falando, mas falando sério, é absolutamente bizarro e incompreensível, na minha opinião, a escolha de Falcão para ser auxiliar de Ancelotti. Seria apenas porque os dois são grandes amigos? É claro, e o Ancelotti ele tem uma comissão com filho também, etc. É que é mais difícil de refutar alguém que ganha, alguém que é vencedor, alguém que é o maior técnico em termos de currículo que a seleção brasileira jamais teve ao longo da sua história. Né? Ele pode trazer, ele poderia trazer o Eduardo Bolsonaro para ser auxiliar dele, as pessoas não iam discordar. Mas que é uma notícia péssima, é uma notícia É, péssima. Quem ficou feliz aqui foi o Galvão Bueno, que todo o programa tenta promover um emprego pro Falcão. Inclusive, foi assistindo um Bem Amigos que o Rueda decidiu contratar o Falcão lá atrás. Por cara, todo o e o lobby do Falcão, Galvão assim, Bueno. sim, o Galvão sempre dá essa levantada de bola pra ele, mas o bizarro é o Falcão, a memória que eu tenho dele, assim, de acompanhar os jogos na Globo, era dele ser, no passado, um cara muito bem articulado, um cara centrado, um cara tranquilo pra falar sobre Elegante. futebol, elegante, sempre essa visão elegante. Um cara que falava coisas que contribuíam para a transmissão ali, que tinha sempre um olhar tático, um olhar técnico dos jogadores muito bem apurado, assim. E, cara, ele nos últimos anos, assim, sobretudo este ano, no programa do Galvão na Band, me assustou muito, assim, o jeito dele falando, assim, cara. Tá gagá, velho. Parece um pouco desconexo, Tá sabe? gagá. Parece um Ele tá pouco gagá. desconexo da realidade do futebol, Vamos falar dos o português, fatos. claro, ele está gagá. Não tá falando nada com nada. Nada com E nada. assim, qual é o currículo e é o mérito que o Falcão tem pra estar nesse cargo da seleção brasileira com o Ancelotti? É só a amizade que É. garante? Mas o que ele vai contribuir lá? Assim, ele vai mostrar os vídeos adultos É. pro Rafinha? Ó, Rafinha, tem que entrar assim hoje, hein? Pá, toma. Ou antes de começar um jogo, ao Alex invés de. Texas na tela, assim. Ou antes Pô, de começar um jogo da seleção não dá, velho. brasileira, enquanto ele deveria estar no vestiário, ele vai estar sentado na frente da televisão assistindo o Roland Garros. Vocês lembram disso, né? Vamos, se você, vou até procurar isso, porque. Aqui, ó. Falcão Roland Garros. Ah, vamos ver se eu acho isso aqui. Falcão faz isso. Ah, os comentários dos caras, velho. Falcão faz scout no Spank Bang. Falcão Hoje eu tive uma assistindo crise de riso aqui. Vocês tênis são foda, velho. Santos. Não dá, mano.
Essa é a nossa audiência, Não olha era aí. Roland Garros, eu me confundi, era o Wimbledon, Felipão. Aqui, ó. O time do Santos no vestiário pro clássico contra o São Paulo, clássico que inclusive o Santos perdeu, e ele lá sentado no Morumbi assistindo tênis, assim. Que imagem, velho. Cinema. Cinema puro. Cara compenetrado Aqui aqui. a matéria, ó. A imagem do coordenador do futebol do Santos assistindo a final de um Wimbledon em um televisor do Morumbi antes do clássico agitou os grupos de oposição do Santos. O gesto não teve pouca repercussão. Assim que o ônibus do Santos chegou no estádio, os jogadores entraram no vestiário, o Cartola decidiu ficar na sala de imprensa do Morumbi, acompanhando os minutos finais do confronto entre Djokovic e Alcaraz. No Jogão, hein? vestiário, os jogadores e membros da comissão técnica não se importaram com o gesto do Cartola. Os atletas estavam se preparando para iniciar o aquecimento, enquanto o interino Felipe Endres revisava a estratégia com seus auxiliares. Contudo, a imagem não foi bem vista por membros de grupos de oposição ao presidente Andrés Rueda. Pessoas já insatisfeitas com a gestão viram o ato como um símbolo de falta de comando interno no departamento de futebol. Olha o resultado aí, 4-1 pro São Paulo. 4-1 pro São Paulo. E ele vem do final de Wimbledon, assim, no Morumbi. Esse é o novo auxiliar do Carlo Ancelotti, cara. Imagina, Brasil na Copa, assim, chegar lá, tá rolando um João Fonseca e alguém, o cara, não, pera aí, Ancelotti. Deixa eu ver aqui. É, Traz um café aqui, por favor. inacreditável, cara. Caralho, Inacreditável, cara. cara, que virou o Falcão, hein? Puta merda. Pois é, um baita de um jogador, foi técnico da seleção no Nossa, início dos anos nossa. 90. Foi um ótimo E comentarista outra, também. como a seleção ele é boicotado politicamente, importante falar isso. Quiseram que ele não convocasse ou convocasse alguns jogadores e ele bateu o pé, foi correto, sabe? Eu não vou entrar no mérito da questão do afastamento dele no Santos, porque a parada foi arquivada, mas eu também não boto minha mão no fogo, porque ele não foi inocentado, né? Assim, o caso foi arquivado por falta de provas, e a gente sabe quão difícil é produzir provas em situações de importunação sexual. Mas eu entre acreditar na palavra de uma suposta vítima e do Falcão, vou acreditar na suposta vítima. Então, assim, é uma Até porque a pessoa vítima é sempre. negligenciada. Exatamente, cara. Então, é a minha posição aqui. Então, assim, absolutamente desnecessário. E é isso. Ele foi muito amigo do Ancelotti, né? Eles jogaram juntos no meio de campo. Um dos poucos títulos da Roma na história foi muito protagonizada por aquela dupla. Então, não é uma grande surpresa para mim, porque eles são amigos há décadas. Mas no fim do dia a gente nunca queria acreditar que isso se tornasse verdade e acabou acontecendo. É isso. Ou a gente ganha a Copa com o Falcão ou a gente não ganha a Copa com o Ancelotti. É isso. Torcer pra não ter nenhum jogo de tênis durante a Copa, assim. É isso. Que aí Ou o nosso pra auxiliar internet não estará tá, lá. ou pra internet não tá voando lá pra ficar passando os vídeos no celular. Né? Não, sim, isso é importante também. Importante. Desliga o Wi-Fi do Falcão. Cancelar o Wi-Fi, deixar no modo avião. Nada de distrações, hein, Falcão? Por favor. Exatamente, cara. Ai, cara, essa história do pornô é surreal, cara. Cara. Não tem como, cara. Foda pra caralho. Eu fico imaginando a cena, velho. Não dá. Ô, João Ou Paulo, se liga aqui. será que ele curte Não. POG? Vamos. Ah, e POV? O que será que ele curte, cara? Big Ass. Grande Falcão, cara. Grande Falcão. Enfim.